I'm giving you all of me, but honestly I need you to grow me. So all I want is to be yours and to be loved, but I need you to show me how to let go of all the fears. If I go too far, will you still be here? But now that I've known you for years, I know who you are, I know that you need. I'm giving you all of me, but honestly I need you to grow me. So all I want is to be yours and to be loved, and I need you to show me how to let go of all the fears. If I go too far, will you still be here? Now that I've known you for years, I know who you are, I know that you need. I surrender all. It's whatever you say, God. It's whatever you say, God. I surrender. Olá a todos, muito bem-vindos à nossa conferência À Esperança. Fizemos isto a pensar em vocês e queremos que vocês possam desfrutar. O meu nome é Tiago Mata. E eu sou a Juliana Mata e nós somos os pastores na Igreja da Comunidade e fizemos isto de coração a pensar em vocês e antes de mais queremos também agradecer a todos aqueles que aceitaram o convite de estar connosco, sejam os oradores, sejam os músicos, e acreditamos que daquilo que cada um deles vai trazer, vos vai trazer a vocês um pouco mais de esperança e esperamos também que possa renovar a vossa esperança aí em casa. Aproveitem, sim, partilhem bastante estes vídeos, partilhem no Facebook, partilhem em todas as redes sociais, está bem? Porque eu acho que a mensagem da esperança nunca é demais e temos vivido tempos tão cinzentos que uma palavra de esperança, uma música de esperança é sempre algo bom para adicionar na vida de alguém. Por isso partilha e esperamos que para ti também seja bênção. Fizemos isto mesmo pensar em ti, que estás aí em casa a assistir-nos, está bem? Obrigado pelo teu tempo e estamos juntos, fica atentos. Vamos continuar durante esta conferência a partilhar convosco várias coisas e estamos disponíveis para te ajudar, para orar por ti. Então que a esperança possa neste momento entrar no teu coração. Deus te abençoe. It's whatever you say, God. I surrender. Olá, muito bom dia. Juntem-se a nós a louvar a Deus nesta manhã. E nós queremos adorar a Deus com todo o nosso coração. Quando nós adoramos a Deus, a nossa alma fica mais perto dele, é levantada. A esperança começa a crescer no nosso coração e o amor de Deus começa a fluir de dentro de nós. Começamos a ver as coisas de uma maneira diferente. Por isso, nesta manhã ou nesta tarde, junte-se a nós a cantar, junto à sua família, onde estiver, na sua sala, onde estiver. Louva a Deus. Medite nestas palavras. Deixe que o amor de Deus encha o seu coração. Digno és de receber o nosso cantar, digno de toda a glória que podemos dar. Digno és do respirar que nos faz viver, vivemos por ti.
Jesus, o nome sobre qualquer outro nome. Jesus, apenas tu nos podes salvar. Digno és do respirar que nos faz viver. Vivemos por ti. Vivemos por ti. Santo, ninguém é como tu, ninguém se compara. Abre os meus olhos para ti, diz-me quem tu és e dá-me o teu coração para amar e dar perdão. Oh, Santo és, Senhor. Digno és de receber o nosso cantar, digno de toda a glória que podemos dar, e digno és do respirar que nos faz viver. Vivemos por ti, vivemos por ti. Oh, Santo, ninguém é como tu, ninguém se compara. Abre os meus olhos para ti, diz-me quem tu és e dá-me o teu coração para amar e dar perdão. Santo, ninguém é como tu, ninguém se compara. Abre os meus olhos para ti, diz-me quem tu és e dá-me o teu coração para amar e dar perdão. Oh, oh, para te amar mais, Senhor. Sim, quero te amar mais, Senhor. E eu vou me firmar em teu amor. É uma certeza eterna e vou depositar minha fé em ti. Não serei abalado e eu vou me firmar em teu amor. É uma certeza eterna e vou depositar minha fé em ti. Não serei abalado. Santo, ninguém é como tu, ninguém se compara. Abre os meus olhos para ti, diz-me quem tu és e dá-me o teu coração para amar e dar perdão. Santo, ninguém é como tu, ninguém se compara. Abre os meus olhos para ti, diz-me quem tu és e dá-me o teu coração
para amar e dar perdão. Se ferido e quebrado estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar. Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará. Jesus te chama. Oh, sim, vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Yeah. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido
a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Este é um tempo que estamos a passar, tempo difícil, mas Deus prometeu estar connosco sempre. Esta música fala disso mesmo, que Deus não falha, que Deus está sempre connosco. Por isso, nesta manhã, ao cantares esta música, deixa que a presença de Deus enche o teu coração, acalma a tua mente, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar o teu coração e a tua mente. Olhando em meu redor, vejo que nada mudou, mas sei que nunca falharás. Espero pelo teu mover, um milagre acontecer, pois sei que nunca falharás. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Nunca falharás, Senhor. A noite passará, tua palavra se cumprirá, de coração te louvarei. Suficiente és para mim, pois teu amor não tem fim. De coração te louvarei. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falhas. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Nunca falharás, Senhor. Nunca falharás, Senhor. Oh. Vi-te mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás o mesmo outra vez. Trouxeste a ver mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás o mesmo outra vez.
em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Nunca falharás, Senhor. Deus nunca falhará. Paz de Cristo, manos. Meu nome é Felipe Premoli. Eu sou pastor de uma igreja em Portugal, Igreja Cristã Lâmpadas da Cidade, a qual sou fundador. Somos uma pequena comunidade, temos crescido pela graça de Deus. E eu queria te convidar a abrir em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Se você quiser abrir comigo, Pedro escrevendo sobre um contexto de perseguição da igreja de Jerusalém, que sendo dispersa fugiu para a Ásia Menor e arredores por causa da sua fé. Então é um contexto de pressão social muito grande, onde homens, crentes, pais de família, famílias inteiras, peregrinaram de Jerusalém para outra cultura, para uma situação geográfica completamente diferente, sendo vítimas de pressões sociais e pressões de outros tipos de fé, ao contrário da deles. Então, uma situação muito particular e um pouco caótica que os cristãos estavam vivendo naquele momento de igreja primitiva. Só que a carta de Pedro é muito interessante, muito pastoral, eu acho que muito pertinente nesses dias de hoje, sobretudo sobre momentos de crise que todos nós estamos passando a nível mundial. Então, 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 11, eu vou ler por extenso, depois eu vou voltar e fazer algumas considerações. Talvez eu leio 3 ou 4 versículos para além dessa exposição de 1 Pedro, e depois eu volto no verso 11, que para mim é a chave final daquilo que é o tema desse conjunto de pequenos textos de Pedro, nesses versículos que a gente vai ler. Então, verso 11 vai dizer assim: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Essa palavra de Pedro muito poderosa para a gente entender um pouco daquilo que era a necessidade na perspectiva de Pedro, pastor, apóstolo, que também é a necessidade inspirada por Deus. Ou seja, Deus está trazendo um tipo de necessidade a um povo que está vivendo um tipo de pressão e um tipo de crise. E é muito importante porque, de alguma maneira, os conselhos de Pedro, eles são gerais, eles servem também para os dias de hoje. Então, muito interessante que o Pedro vai falar, a partir do verso 11, diz assim: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Em algumas versões, concupiscências carnais. Estamos falando de um povo sob pretexto de perseguição, de uma cultura completamente diferente que eles agora estavam vivendo, sem a sua cidade natal, que era Jerusalém. Em contrapartida de qualquer outra cidade natal, Jerusalém tem um panorama de fé muito importante até para os cristãos. O povo cristão convertido e muitos judeus também, com aquele histórico
histórico de Jerusalém, aquele histórico de Israel que Deus desempenhou na história das próprias Escrituras. O povo estava sendo obrigado a fugir de Jerusalém por medo de que a sua família fosse morta, assassinada por causa da sua própria fé. Então, para não negar a fé, eles estavam sendo subjugados a outro tipo de cultura, a outro tipo de pressões, outro tipo de educação, outro tipo de trabalho, pessoas que estavam passando necessidades comuns básicas por causa da sua fé. Então, esse é o panorama da situação do povo que estava na Ásia Menor e nas áreas gerais vizinhas. Só que o direcionamento de Pedro continua sendo: ainda que a vossa situação seja caótica, ainda que haja algum pretexto carnal para algum tipo de revolta em relação a Deus, em relação aos seus mandamentos, ainda que de alguma maneira vocês estejam feridos emocionalmente, psicologicamente, influenciados e vulneráveis espiritualmente diante de tanta perseguição e de tanto acontecimento caótico, e tem colocado as vossas famílias sob um pretexto completamente diferente, não há desculpas para a não permanência diante da santidade. Pedro, sendo pastor, ele coloca como principal necessidade, mesmo diante de outras necessidades e necessidades primárias naquilo que representa a vida, Pedro está dizendo assim para que eles se abstenham, continuem lutando contra o pecado que guerreia contra a alma. Então, na perspectiva de Pedro, que para mim também é a perspectiva de Deus, até porque essa carta é inspirada pelo próprio Espírito Santo, não há desculpas em relação ao pecado. A nossa luta deve ser constante. Santidade, ela não depende de circunstâncias gerais. A santidade, ela é em qualquer circunstância. A nossa vida com Deus, a nossa busca pelo Senhor, a nossa busca por conhecê-lo, e aqui embaixo ele vai falar sobre obras também, de exercer os mandamentos, aplicar os mandamentos para os outros, são independentes às circunstâncias e às crises gerais. Então, o aconselhamento de Pedro é que, ainda que existam circunstâncias completamente adversas e diferentes daquilo que é o comum, ainda que não exista qualquer tipo de conforto no confessar a vossa fé, continuem lutando para manter a fé ativa, continuem lutando para manter a fé crescente, continuem lutando contra as lutas espirituais, continuam lutando em relação às lutas do pecado. Então, santidade, ele é atemporal e ela é espacial segundo a necessidade que Deus ele coloca sobre nós. Se você abrir em Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus também vai falar algo muito interessante em relação a isso, quando no capítulo 11 o autor de Hebreus ele dá um exemplo de grandes homens de fé que perseveraram segundo uma palavra de Deus direcionadas a ele, a obediência. Ele vai começar o verso 1 dizendo assim do capítulo 12: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando, deixemos de lado o nosso pecado e todo o peso do pecado que tanto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do vexame, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E olha o que ele vai dizer no verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, em primeiro lugar, ele começa dizendo que a gente, tal como temos uma grande nuvem de testemunhas à nossa volta, precisamos olhar firmemente para o seu exemplo, lutar contra o pecado. E em segunda instância, e mais importante ainda, precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, a fim de que a gente lute contra o pecado. E ele depois, no verso 4, ele diz: vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. Então ele está descendo o próprio exemplo de Jesus como exemplo a seguir em relação ao estado das nossas vidas. Mais uma vez,
o autor de Hebreus, tal como Pedro, está nos dizendo e nos deixando claro que a nossa vida com Deus ela deve ser independente das relações exteriores. O nosso relacionamento com Deus deve ser independente das circunstâncias adversas e diferentes, ainda que sejamos pegos de surpresa por situações que nos afligem. A nossa vida de santidade, combate contra o pecado é atemporal e independente das circunstâncias. Então, voltando para 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11, mais uma vez, ele vai dizer: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Só uma coisa muito interessante acerca dessa palavra paixões carnais, que em algumas bíblias está escrito concupiscências, é que a etimologia dessa palavra no grego original escrito é epitimia, que muito se parece com a palavra epidemia que a gente usa hoje até para circunstâncias que estamos vivendo. Então, segundo a palavra de Deus, há um tipo de epidemia muito mais profunda, muito mais recorrente e há muito mais tempo sendo vivida e desempenhada pela humanidade, onde Deus ele lança uma necessidade de combate e de total atenção em relação a ela. Então sim, estamos vivendo um momento de epidemia, coronavírus, Covid-19, mas é um tipo de epidemia espiritual que nós precisamos combater, que Deus está lançando aos nossos corações, dizendo: não há desculpa, lutem contra o pecado. Em primeiro lugar, ele fala sobre essa espiritualidade, essa santidade interior, independente do exterior. E agora Pedro aplica essa santidade ao exterior, às obras, dizendo assim, verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ok? Então ele está dizendo que a vossa santidade deve ser buscada, a vossa vida, a vossa luta contra o pecado deve ser vivida, a fim de que o vosso exemplo, ainda que não seja segundo a cultura aonde vocês estão incluídos, o vosso exemplo deve ser visto pelos de fora. O vosso exemplo deve ser vivificado aonde vocês estão. A vossa luz deve iluminar as trevas ao vosso exterior, ou seja, o vosso bom procedimento, as vossas obras, a vossa conduta, a obediência aos mandamentos santos, objetivos e bons de Deus para nós são independentes a qualquer tipo de circunstância e realidade também. Então Deus nos chama a um bom procedimento, mesmo em contraste com o mau procedimento dos outros. Deus nos chama a um tipo de cultura do reino que é independente de qualquer cultura geográfica de qualquer nação. E Deus está nos chamando a nós vivermos intensamente esse tipo de cultura independente, que é representada pelas obras de Deus na terra através da igreja, dos indivíduos e do coletivo. Então, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal de vós, outros como malfeitores. Terceiro ponto muito importante de entender: não é porque a vossa santidade, a vossa busca por vencer o pecado diário está em dia, não é porque o vosso procedimento de acordo com aquilo que Deus nos ordena a obedecer está em dia, que não irão falar mal de nós. O propósito de Pedro não é nos dar a entender que, segundo as nossas opções, o nosso bom procedimento e a nossa obediência à palavra de Deus, as circunstâncias ao nosso redor vão ser minimizadas se forem ruins. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é que ainda que a nossa vida com Deus, a nossa vida com o próximo, o nosso bom procedimento seja real, ainda assim gente vai falar mal de vós. Ainda assim a cultura que impera onde nós estivermos incluídos, ela vai ser constrangida e escandalizada segundo o tipo de vida que nós estamos vivendo, chamados pelo nosso Deus. Então o que Pedro está dizendo aqui: eles vão falar mal de vós. Agora há uma esperança. Ele vai dizer: para que naquilo que falam mal de vós outros, como a malfeitores, observando-vos em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quarto ponto muito interessante é que Deus sabe que eles são malfeitores quando falam mal de vós, mesmo diante da vossa obediência a Deus. Deus sabe, eles não sabem, o mundo não sabe, a cultura que você está incluído não sabe,
mas Deus sabe. E são malfeitores aqueles que falam mal de vós, ainda que falem. Agora, há um dia da visitação, onde Deus irá visitar e será glorificado, e vocês, por causa do vosso bom procedimento, levarão homens a glorificar a Deus quando Ele visitar. Isso é muito interessante. Há um tipo de resposta de Deus naquele grande dia na sua vinda, que vai dar respaldo a todo tipo de bom procedimento que nós exercemos, ainda que a cultura não esteja preparada para o nosso tipo de procedimento, para o nosso tipo de identidade, para o nosso tipo de confessar de coisas, para o nosso tipo e verdadeira santidade que Deus nos ensina nas Escrituras. Aí Pedro vai aplicar sobre um posicionamento em relação à política da cultura onde nós estamos, porque o povo estava sendo fugitivo da sua cidade natal, e havia algum tipo de revolta sobre o povo, e o povo decidiu não mais respeitar qualquer tipo de autoridade cultural, política que não fosse da sua própria nação. Eram imigrantes em uma nação circunvizinha, então de alguma maneira eles achavam que havia algum tipo de respaldo para não corresponder às ordenanças exteriores da cultura onde eles estavam incluídos. E Pedro vai também chamar santidade corresponder às necessidades do próprio governo e da própria cultura onde eles estão, se essa cultura não os fizer pecar. Ele vai dizer assim a partir do verso 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então Pedro deixa bem claro que alguma prática de bem que corresponde à nossa obediência às autoridades que nos estão sendo colocadas à nossa volta. Então isso é prática de bem. Isso não é só uma prática de bem que deve ser exercida por causa da opinião de Pedro, mas isso é a vontade de Deus bem esclarecida no verso 13, com a finalidade que pessoas fiquem mudas diante do vosso bom procedimento, ainda que não seja a cultura que vocês tanto desejariam estar. É isso que Pedro está dizendo. Verso 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha que interessante, Pedro sabe que segundo a consciência que nos é dada pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, pelas Escrituras, há um tipo de liberdade de Deus que nos é apresentada e fornecida, e um tipo de liberdade de Deus prometida no futuro quando o seu reino vier inaugurar. Então na nossa percepção e na percepção daquele povo que estava saindo para a Ásia Menor, havia uma plena consciência de que na vinda de Jesus iria ser instaurado o verdadeiro reino pelo qual eles esperavam. Ainda assim, com essa liberdade, com esse senso de liberdade em relação às coisas do mundo, a nossa vida e as nossas perspectivas acerca da verdade não mais dependem de opiniões, de verdades e de pensamentos filosóficos ou políticos ou culturais naquele momento. Ainda que sejamos livres e libertos de tudo aquilo que aprisiona a gente do pecado e da mentira, ainda assim ele vai fazer um contraste de liberdade com serviço a Deus. Ele vai dizer assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha que interessante o que Pedro está dizendo, cara. Muito interessante, Pedro está dizendo que a nossa liberdade em Deus, ela é plenamente demonstrada quando nos colocamos como servos da vontade de Deus. Ok? Então, liberdade não é ser livre e ausente de qualquer autoridade. Liberdade é você depender daquilo que de fato te livra e te liberta. E nesse caso, depender daquilo que são as ordenâncias do próprio Deus. Ok? Não usando como capa de malícia. Verso 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Pedro aqui deixando bem claro que todo tipo de autoridade deve ser honrada e Deus deve ser temido. Agora, muito interessante acerca de Pedro, e é isso que eu gostava de acrescentar para a gente terminar. Eu estou falando muito rápido, que foi nos dados somente 30 minutos, eu estou tentando cumprir o melhor possível.
Pedro, no verso 11, voltando para o verso 11, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois. Isso é muito interessante vindo de Pedro, alguém que, tal como as pessoas que estavam fugindo para a Ásia Menor, partiam de uma herança cultural totalmente conectada com a sua própria teologia e com a própria teologia cristã. A própria igreja perseguida estava no seu sangue, a natureza de homens que viram o mar se abrir nos seus olhos com promessas de Deus para Jerusalém. Então sobre eles havia plena consciência que, mesmo escatologicamente falando, em um futuro próximo, havia um conjunto de cumprimentos e expectativas de Deus sobre o próprio Jerusalém que eles estavam saindo por causa da perseguição. Agora Pedro, totalmente convertido e inspirado por Deus, ele vai nos ensinar com que tipo de identidade nós devemos andar, ou seja, que tipo de identidade nós devemos ter, que tipo de gente nós devemos nos considerar em relação ao mundo, diante desse novo contrato da graça a partir de Jesus Cristo, ainda que judeus, ainda que tendo uma herança histórica tão profunda com o lugar que eles saíram. Pedro vai dizer que agora nós devemos nos considerar peregrinos e forasteiros no mundo. Pedro, o próprio apóstolo judeu, ele está dizendo que agora não há mais lugar que represente verdadeira obediência e santidade, mas todos os lugares deverão ser propícios a viver uma vida que agrada a Deus. Todos os lugares, em todas as circunstâncias, há pleno potencial de exercer a vontade soberana de Deus na nossa vida. Em todos os lugares, independentemente das crises, há um tipo de esperança que eu queria te deixar bem claro, que a esperança essa é em Mateus capítulo 1, verso 23, se não me engano. E a virgem conceberá um filho, e o filho dele será com o nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o direcionamento da parte de Deus para nós como igreja em tempos de crise, em tempos de adversidades, é que, ainda que as adversidades sejam reais, ainda que o tempo seja de grande pressão existencial, há um Deus que está conosco, e um Deus que nos possibilita, que nos potencializa a viver uma vida de santidade, uma vida de exemplo, uma vida de milagres, uma vida de superação diante das circunstâncias adversas. É Deus que nos está prometendo e é Deus que nos está exortando a fim de que a gente não viva de modo superficial, no mundo superficial, que analisa as crises de forma superficial. Deus está nos direcionando a nós buscarmos a Deus com intensidade nesse momento, porque há possibilidade, potencial, e há algo que Deus quer nos ensinar e nos fazer em meio às pessoas que estão de braços cruzados, paralisadas com medo em meio a uma crise. A esperança que eu quero que você tenha nesse momento, e essa é a minha mensagem de esperança, é que Deus não deixou de capacitar os seus filhos para viver esses momentos. Muito pelo contrário, segundo a história, pelo que eu tenho visto na própria Bíblia, momentos de grande crise são momentos onde, se o povo se posicionar diante de Deus, serão momentos onde Deus avivará o seu povo. Essa é a história. Então, mais do que nunca, é um momento propício onde você está sendo provado a fim de que seja aprovado. Para terminar, eu queria deixar aqui uma leitura muito forte que toca sempre no meu coração quando eu leio, que é Jeremias, capítulo 29. O profeta Jeremias, ele escreve ao povo cativo na Babilônia. Mais uma vez o povo em outras circunstâncias, mais uma vez o povo cativo na Babilônia, preso pelo pessoal da Babilônia, em outra cultura, em outras circunstâncias, escravos, comendo outro tipo de comida, olhando para outros tipos de deuses nos seus olhos, outros tipos de costumes, um povo profundamente revoltado, um povo que estava descrendo que Deus estava com eles. Então Jeremias, ele levanta e profetiza assim a partir do verso 4,
de Jeremias capítulo 29. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Interessante que Deus fala que foi Ele que deportou. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha o que Deus está dizendo ao povo cativo na Babilônia sobre circunstâncias completamente opostas àquilo que eles esperavam. O que Deus está dizendo é que ainda que as circunstâncias sejam diferentes, é tempo de plantar, é tempo de amar, é tempo de obedecer a Deus, é tempo de olhar na perspectiva dos olhos de Deus, das suas escrituras. É tempo de nós nos posicionarmos como cristãos, porque na paz que nós plantarmos, na nossa obediência, todo o povo terá paz. Nós plantaremos paz e nós teremos paz com o povo. A esperança é essa, e essa esperança não falha. A esperança é essa. Deus continua conosco. Deus continua nos exortando e nos conduzindo a um tipo de vida que o agrade. E a vida que o agrada é o melhor tipo de vida a ser vivida por nós. Eu não sei quanto a vocês, mas talvez no coração de Pedro e no coração de um pastor tal como eu, existe sempre uma perspectiva missionária em todo tipo de crise, em todo tipo de lugar que nós estamos. Então, ainda que seja na Ásia Menor, aquele lugar poderia ser um lugar evangelizado. Ainda que seja sobre um povo em crise, o povo em crise precisa ser evangelizado por um povo que tem uma esperança eterna. Ainda que seja na Babilônia, o povo precisa ser profetizado, o povo precisa ser evangelizado. É interessante sobre a peregrinação e sobre essa peregrinação que agora é a identidade de um cristão, não tendo lugar permanente aqui, mas esperando uma Jerusalém celestial. É que em todo momento de peregrinação na história do povo de Israel do Antigo Testamento, foi o momento onde Deus mais agiu com milagres e no sobrenatural. Foi na peregrinação que vimos o deserto se abrir. Foi na peregrinação que vimos fogo no céu, nuvem no céu. Foi na peregrinação que vimos grandes ações de Deus na vida dos patriarcas. Assim é um homem que se considera livre de todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias agora serão propícias a viver a liberdade que Deus lhe deu. Então se desprenda do mundo, se desprenda das situações, se desprenda do medo geral, se desprenda das perspectivas filosóficas, das perspectivas emocionais, de tudo aquilo que estão escrevendo acerca dessa crise. E se foque naquilo que Deus está falando acerca dessa crise. E se foque naquilo que Deus quer de você nessa crise. Porque nós não dependemos mais de nenhum lugar. E se não dependemos mais de nenhum lugar, todos os lugares podem depender de nós. Todos os lugares são propícios a nós gerarmos uma cultura eterna. Então essa é a minha mensagem para vocês. Que Deus abençoe. Espero que tenha sido edificante para vocês. Um grande abraço a todos. Amém. When you look in my eyes, your touch makes me come alive. Take my hand and never let me go. Say the word and I will follow. You and I will set this world alive. I will follow you, you are the truth. You give me something I can live for. Lay down my life, if that's the price. You give me something I can live for. Olá,
Esperamos que estejas a gostar deste tempo fantástico que temos tido, destas músicas maravilhosas, desta palavra também que nos foi agora trazida. Esperamos que estejas a gostar tanto quanto nós estamos a gostar aqui em casa de estar a assistir contigo. Se tiveres alguma dúvida, se quiseres entrar em contato connosco, algum pedido de oração, envia-nos mensagem para estes contactos que vão aqui aparecer. Nós temos todo o gosto de te ajudar, de entrar em contato contigo, de responder às tuas dúvidas. Queremos tornar-nos o mais próximo possível de ti que conseguirmos, está bem? Não desligues, nós vamos ter ainda mais coisas para te mostrar. A mensagem da esperança não acaba aqui, por isso continua a ver aquilo que nós temos para ti e já sabes, alguma coisa estamos aqui para ti, estamos aqui para te trazer mais esperança, porque realmente nestes tempos cinzentos há esperança. I surrender all. It's whatever you say, God. It's whatever you say, God. I surrender all. It's whatever you say, God. It's whatever you say, God. Olá a todos, é um prazer poder participar da conferência À Esperança e gostaria em primeiro lugar de agradecer aos pastores Juliana e Tiago Mata pelo convite. Este é realmente um tema muito presente neste momento, à esperança, e faz-me refletir sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas e se calhar muitas das vezes podemos pensar, mas onde está esse cuidado de Deus em torno de tudo aquilo que nós estamos a ver, em torno de tudo aquilo que se está a passar à nossa volta. Mas eu gostava de deixar uma mensagem que acho que está muito presente em algumas passagens também dos Evangelhos, em que Jesus fala realmente acerca desse cuidado. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus, nós não estamos esquecidos por Deus, nós diariamente estamos a ser cuidados e protegidos por Ele, eu acredito nisso. Jesus referia-se a este cuidado de Deus de uma forma tão simples, porque esse cuidado de Deus está tão presente diariamente que por vezes nós poderemos até não nos apercebermos. E Jesus usou duas passagens com elementos da natureza, coisas que por vezes nós podemos não, se calhar, dar tanta importância ou se calhar até reparar, mas Jesus diz que este cuidado de Deus está tão presente quanto isto que está nestas passagens. Na Bíblia a mensagem diz, se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês. Numa outra passagem diz, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitins. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. E é desta forma
tão simples, tão simbólica, mas tão abrangente, em que Jesus está a ensinar o cuidado que Deus tem por cada um de nós. Portanto, Deus não se esquece de nós, Deus está presente a cada dia com o seu cuidado na vida de cada um de nós. Gostava de vos convidar a cantar esta música que se chama Vinde a mim. É uma música em torno também das palavras de Jesus, em que nós possamos deixar com Ele tudo aquilo que nos possa inquietar ou preocupar e sabendo que este cuidado de Deus está sempre connosco. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, todos vós, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ele é suave. Vinde a mim, todos vós, vos aliviarei.
Então é com esta mensagem que eu gostava de deixar. Nós estamos sob o cuidado de Deus. Nós não estamos esquecidos por Deus. Há esperança. Deus tem sempre um plano e tem sempre uma resposta para nós. Então, continuação de uma boa conferência para todos. Hi, my name is J.J. Farrell. I'm an Assemblies of God missionary from the United States, serving in Romania. And I've been here in Romania since 1996. I'm a youth pastor in a thriving church, and I serve in the Assemblies of God in youth ministry. I actually have a youth ministry assignment as part of my missions assignment. And I have the privilege of serving in youth ministry actually all over the continent of Europe. I preach at camps and conferences and do youth ministry leadership training all across our wonderful continent. And today I get to be with you. So we're thinking about this mess, this world that we're living in right now. It's 2020. I think started okay, and then something happened. You look around and it's hard to be encouraged just by looking. You really have to see things and be very optimistic in order to be encouraged with what's happening. But mark my words, you listen to what I'm telling you. We are living days that are going to be written down in the history books. Now, of course, we all know that this COVID-19 stuff is horrible. I'm not going to sit and tell you that somehow God is going to do some judgment, or He's going to do. I'm not even going to get into those subjects. If somebody else wants to talk about that, that's somebody else's business. Of course, we know that what's happening right now, our great-grandchildren are going to be learning about these things in school, about the time when all across the whole world everybody synchronized and isolated. We invented we invented the phrase of social distancing. Everybody's talking about the social distancing stuff, and simultaneously all around the world, everybody, for the first time, we were able to isolate and to keep in contact with how many millions of people are being infected and how many hundreds of thousands of people are dying. COVID-19 is horrible, but that's not exactly what I'm talking about when I'm talking about history making. Have you ever looked at the Bible stories? These amazing stories, a lot of the stories that we tell the kids in Sunday school. We teach the little ones, little saints in church. You look at these stories and you say, what in the world were those people thinking? Maybe you don't do that. I might be the only one. I doubt it. I think about the story of the Ten Commandments. How we all know the story. These who we're not really exactly sure how many hundreds of thousands or maybe millions of people exited out of Egypt. They crossed on dry land on the Red Sea. They cross over, and then we read about how the Israelites were encamped around this Mount Sinai. And then, of course, Mount Sinai is the place where the Ten Commandments comes from. God spoke face to face in some format with God or with Moses. So you have these Israelites. They're encamped in their different tribes around, close to the base of Mount Sinai, and then they see God manifesting in these thick clouds. And the booming thunder, and then the lightning flashing, and then they understood in some way that God was calling Moses up to the top. Okay, so you're an Israelite, and you see all this happening. You have this past of crossing over the Red Sea on
on dry land, and then you see the Almighty God manifesting in this mighty way. And then Moses goes up. And, 3 months had passed, the Bible says. 3 months had passed. And so all of these experiences and all of the other experiences that went along with, the Israelites being there. Of course, it wasn't just the parting of the Red Sea, it was also, the pillar of fire by day and the cloud, the pillar of cloud by, the cloud by day and the pillar of fire by night. All of these incredible supernatural details. And then Moses is up on the mountain. And then while being up on the mountain, the Israelites, they were afraid, they were unsure of what was happening. They have their leader go up, and they said to Aaron, of course this is happening in Exodus 20. Aaron goes up, and then they don't know what happened to Moses. Moses goes up, and they don't know what happened to Moses. And so they come down. Moses comes down after being up, and he has the 10 Commandments written by the very finger of God on these tablets. And he finds the Israelites engaged in idol worship. Now, if you put yourself in that scenario, you are an Israelite. You see God work in all of these mighty, incredible ways, and then how quickly do you fall away? They clearly didn't understand what was happening. And I look at that story, and I would almost want to say I wouldn't have been one of those ones that bows down in front of that golden calf, the idol. I wouldn't have been one of those ones, But they clearly didn't understand the times that they were living in, and they clearly didn't understand what it was that God was doing. We have the Bible is full of these stories. Later on, not much later, not exactly sure how much later. There are probably other Bible scholars who know better than I do. In the book of Numbers, you find the 12 spies. In Numbers chapter 12, you find these 12 spies are going to go out, and they're going to spy out. They're going to survey the promised land. We know the story. The 12 spies go into the land. They go and they check it out. But I want to take a small parenthesis, and this is very important. Why was this land called the Promised Land anyway? Hey, it refers to the promise that God gave to Abram before anybody was calling him Abraham in Genesis 15. And it's this conversation that the God Almighty was having with Abram. And he was telling him about how he's going to be a great nation. He's going to have many descendants. And then Abram is talking with God, I'm sure very respectfully, and said, but God, I don't even have a child of my own. Everything that I've gathered, all of my inheritance is going to go to somebody else, a servant of mine, which was the custom. And God says, come outside. And in verse 5, he says, look up at the heavens and count those stars. And if you can count those stars, if you would be able to, that's what your inheritance is going to be like, as numerous as the stars in the skies. Those are amazing promises, amazing words that we've all heard about, and we all know those. We all know those verses from growing up in church, or hearing the Bible stories, or reading Genesis 15 ourselves. God makes a covenant with Abram. Somewhere along the line, he turns into Abraham. But those words weren't fulfilled overnight. Hey, God didn't just immediately give
all of his promised life in Abraham's life. It took time, you know, and I want to take another parenthesis inside of this parenthesis to ask you, how many of you have heard God talk to you? How many of you have heard the promise of God? You have maybe spent time at the altar. You know, you may have been much younger at some camp or some conference. There was a time when you were calling out to God, and you know, I want you to remember those days. You know when God was speaking to you. He spoke to you very, very clearly, and you got up off of your knees or you walked away from the altar knowing that you had an experience with God, and God spoke to your heart and he spoke to your mind. And somewhere along the way, you let your mind forget about it. Your heart remembers, but you haven't seen it happen. Hey, I want to remind you. I want you to think about those days. Think about those times when God spoke to you. Do not let go. Do not let go. Even for Abraham had Ishmael, which was the child that he had through his servant. But he also had Isaac, who was the son of the promise. And then Isaac didn't even have many children. He had Jacob and Esau. Jacob was the son of the promise, right? And just out of these two, even then, Isaac didn't even have many descendants at that point. And Abraham didn't even see it happen. But then it continues from there. Jacob, he did have many sons. He had 12, at least. But then something happened. Something happened. And those descendants of his, they went into Egypt, and eventually it turned into slavery. Now, something about the descendants of Abraham, they all knew the story of the promise that God made to Abraham, their father, many years before. Okay. And then it goes on to say that going back to the promise that God made to Abraham, verse 13 and 14. This is what the Lord said. He said in Genesis 15, verses 13 and 14, said, "Then the Lord said to him, know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own. And they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves." And he described them as slaves, going into the country as slaves. "And afterward, they will come out with great possessions." And then verse 18, it says, "On that day, the Lord made a covenant with Abraham and said, 'To your descendants I will give the land from the Wadi of Egypt to the great river Euphrates,'" and on and on and on. He described a very, very particular portion of land in great detail. I want to exit the parentheses now. We're looking at these 12 spies. Every one of them knew these stories. Every one of them knew the history of their descendants. Every one of them knew that there would be a portion in history, 400 years, where their descendants would be in slavery. And they knew, because they remembered just a time before, what it meant to be slaves in this foreign land. And they exited just as God said, and they plundered the land just as God said, and they came out with this mighty hand, and then they were incredibly blessed by this nation that was being incredibly punished, just as God said. Now, these 12 spies, they knew what they were doing.
They knew exactly what they were doing, and they identified themselves as that people that had been enslaved, and they identified themselves as those, as that land, as being the land that had been prophesied and that had been promised to their descendant Abraham many, many, many years before. They recognized themselves as the characters in verses 13 and 14. They had to have known it. And what happened? We all know what happened. 10 came out with a negative message, and 2 came out with a positive. What were they thinking? What were these spies thinking? I like to think that if I had been in their shoes, things would have been entirely different. I would like to have think that if I was one of those spies, there would be at least 3 people with a positive message and maybe 9 with a negative. They were the ones that they ate manna from heaven every day. They drank water that came out of a rock more than once. They saw the mighty power of God taking care of their nation every single day, and they did not recognize the times, and they did not recognize what God was doing. And so 10 of them came out and said, "We cannot do this." But 2 of them said, "We can." And on goes the history of Israel. These great stories of the people of God. I want to remind you who you are today. You are the people of God. I want to remind you today, you are the people of God. And on goes the history of the people of God. The many prophets that came to the Israelites, and the many prophets that came in the Old Testament and the New, and they were warning his people, turn away, believe me, turn away from the sin, turn away from this way. Don't trust this man-made solutions. Trust in me. But they wouldn't listen. I would like to think that I would have listened. I would like to think that I would have listened. Shadrach, Meshach, and Abednego. We know the story. We know the story very well. Shadrach, Meshach, and Abednego. Don't think that they were the only 3 Jews that were taken to that land. There were many, many, many others that were taken into captivity. There was at least Daniel as well, and he must have been somewhere else. But I'm sure that there were many, many other Jews that day that were standing on that hillside. Why does the Bible only talk about Shadrach, Meshach, and Abednego? What were the others thinking? What were the others thinking? Why did they bow down? I like to think that I wouldn't have bowed down. If I would have been there, it would have been Shadrach, Meshach, Abednego, and JJ. There would have been a 5th person in that fire. The rest of them didn't know what God was doing. And they didn't recognize the time that they were living in. Because they never read the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Forever their names could have been written down in the history book of what the Lord was doing. But they didn't recognize what was happening. Let's fast forward to the New Testament. The Pharisees. These Pharisees, many people saw them as heroes. They actually were. We see them in the negative light, but these people were, it was a faction of Israelites that they were set up to do one thing. They were going to keep the people of God holy in anticipation that one day when the Messiah comes, they would never find a people of God that have wandered away from the true faith again.
they spent their whole existence looking and waiting and preparing for the Messiah. Well, the Messiah came, and they argued with him. The Messiah came, and they didn't listen to him. They didn't recognize him. They saw the Messiah work in incredible ways. They saw Jesus walking among them. And they didn't listen to his words, even though they saw him raise the dead, even though they saw him heal the... That's why did they send messengers to Jesus asking, "Are you the one?" Because they were looking. But they had their own agenda to fill at that point. And they didn't recognize who Jesus was. They didn't recognize him. And so they actually tested Jesus on what the Word of God says. He was the Word in the flesh. How dare they? How dare they? But they didn't recognize him because they didn't recognize the time. They didn't recognize what God was doing. For years, not just me, but others, Christian leaders all around the world have been talking about the power of the internet. I don't want to consider this to be prophetic. I want to talk to you about the times that we're living in right now. I want you to listen. I want you to listen very closely. And I want you to ask yourself, are you recognizing the times? Are you recognizing what's happening around you? And what will your response be? We've been talking for years about how in the early church there was a context that Jesus and the disciples were born into. It's this context that was developing and was being developed by the Roman world. The Roman world, in order to have the incredibly organized society that they had, and in order to make money, they needed to have common languages. They needed to have common financial currencies. They needed to have common safe roads with good maps. All of these things were put in place so that the Roman Empire could organize themselves safely, to be organized, and to make money. It's the context that the New Testament church was born into. They didn't recognize it at first. They didn't use this context at first, and probably most people didn't even understand exactly what this context was. They didn't even realize that the context was really there. So Jesus comes incarnate in a time when there were common roads, common languages, maps that you could trust, and money that you could spend everywhere. Was incarnate, born into a nation that was a part of the Roman Empire, which also made it possible for people that are inside of even the secondary nations that were in this Roman Empire were still able to travel to some extent. Now, Jesus also came into this world and told his disciples, go into all the nations, baptize, make disciples, all nations, go. This is, of course, is the Great Commission that we find at the end of Matthew. If Jesus would have come one generation before, it would have been near impossible for those very people to fulfill those words. But the fact that he came at that particular point in history
made it possible for the disciples to go everywhere. And when they went, the New Testament church, they weren't actually speaking Hebrew. Maybe just amongst themselves, but they weren't actually speaking Hebrew as they went. They would speak Greek and Aramaic and these languages that were just commonly known in the Roman world. And when they went, they had, like I said, they had maps that they could trust. So they had a way to go everywhere. They had common currencies to spend. And they had a way to talk to everybody that people could understand. So you can understand that just one generation before, those things did not exist. Now let's talk about us. Let's talk about our generation and the world that we're living in. I'll remind you, the days that we're living right now will go down in history. It's a matter of what is your role in making this happen? What is your role in making this happen? What are the incredible dreams that God has put inside of your heart? What are the plans that go inside of your mind? Why do I say that these are incredible times? For years, many leaders have been talking about the power of the internet, and we've been watching what has been happening. Once again, we have this incredible context that's been built all around us, where we have a common road. This common road is called the internet. We have common languages that are being understood all around the world. There's not one, there are a few. There's English, Spanish, French. We'll throw Portuguese in there, right? There are these common languages that once you set yourself up and understand how to use these common roads, and you use a common language, you can take this message all around the world. Now, I'm living in Bucharest, Romania. I know many people in California, which is my home state. That's where I'm from. Once this pandemic set in, and all around the world, everybody was mandated, told, you will not meet anymore as a church. What happened? We started taking this message to the internet. Now, hold on. The New Testament church, after Jesus was ascended into heaven, and after they were filled with the Holy Spirit, it's very important, they were full of the Spirit. They had this charge from Jesus himself to go into all the worlds and preach the gospel and make disciples. But they didn't do it. They stayed in Jerusalem. They stayed in Israel, but they mostly stayed in Israel. And what pushed them out? When did they go? We know that church history, there was a context that pushed the New Testament church out to preach the gospel all over the world. And it wasn't, let's go take this gospel. The real push was an incredibly difficult situation where people were losing their lives. Christian families were being arrested. People were being put in prison. And who were the people that the church, that the government was going after? The apostles. And these people that had seen Jesus, were following Jesus, and that were out there teaching and preaching the word of God. And they knew who they were because they saw them in the temple, and then they started to go after them. Okay, no one's going after us anymore. But we have had an incredibly difficult situation. There has been an incredible loss of life, not just of Christians. There's been an incredible loss of life, but it's been a context that has pushed the church to do something that we've only talked about. Now, I'm sure that the disciples of Jesus Christ talked about, we need to take this gospel out, but they didn't do it until they were forced to. Now, sitting in Bucharest, Romania, a very long plane ride
2 very long plane rides away from my native California, I'd sit in my living room, and now I listen to many of my favorite preachers from small churches in Southern California, because all of a sudden these people that never used the common road and the common language to take the gospel to other nations, all of a sudden they're just trying to preach the gospel to the people in their own church. And I am hearing in Bucharest, Romania, and I have friends that say, hey, I see your friends on Facebook with this person. Yeah, that guy's a really awesome preacher. They would have never known that before. I've listened, and I haven't been able to understand very much of what you folks have been doing. Bruno, I've watched the worship. I participated in some of the services, but I know I'm not the only one. Why do I say that this time is going down in history? Because this is the time that we are now starting to use this great road that we've been given, and we're starting to use the great context of the common languages that we've been given. Church, what is your role in what happens next? We are living times of great history where there will be another outpouring of the Holy Spirit, because many people in their despair are watching online the many things that are being preached, and so many more Christian people and churches and believers are hitting the internet with this great word of encouragement, followed up with the almighty gospel of the Lord Jesus Christ. And many people are hearing the word that didn't hear before. And it's not because we chose, it's because of the orchestration of what the Almighty God has pushed the church out to do. Now let me ask you again, what is your role in this? I want to encourage you in this incredibly hard time. What are we going to take away? What are we going to do? What is your role in taking the gospel to this next generation? And I promise you, not only will history be written, and our grandchildren will be, and our great-grandchildren will be talking about when COVID-19 showed up and many people died. They'll also be talking about the great time when the church globally took this message to the common roads with the common languages, and every day many were added to the church. Take this gospel, as Jesus said, to all nations, making disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. I encourage you with these words. Take your place in history. Take your place in history. God bless you. Olá, queridos amigos. É para mim um privilégio poder fazer parte desta iniciativa que tem o nome de Esperança. Obrigado, Juliana e Tiago, por me terem convidado, e dizer alguma coisa acerca de esperança parece que neste tempo em que as circunstâncias avassaladoras que nos parece que querem oprimir e nos querem prender, com um futuro que as pessoas desconhecem, e cada vez desconhecemos mais, e aquilo que nós tomamos por garantido de repente deixa de ficar garantido. Esta palavra esperança é uma palavra para os dias de hoje. A Bíblia diz que ainda que a terra se abale, a nossa confiança está em Deus. E eu gostaria de cantar com vocês nesta manhã acerca deste Deus que criou os céus e a terra, tudo aquilo que nele há, o Criador do universo, e que pela sua palavra ainda mantém este universo. Ele é o mesmo Deus que pela sua palavra, ele ainda mantém a nossa vida. E ele vai manter a nossa vida, vai guardá-la até ao fim. E nesta manhã, o meu desejo é que nós possamos conhecê-lo cada vez mais.
ao Deus que criou o universo, mas que está interessado em revelar-se a cada um dos nossos corações. Vamos cantar Conhecê-lo, conhecer-te. Nós queremos conhecê-lo mais. Pai, é a nossa oração nesta manhã. À medida que rendemos os nossos corações a Ti, revela-te a nós, Senhor. O universo vibra ao som do Teu falar. Os montes te aplaudem, te louva terra e mar. Grandioso é Teu nome, extraordinário Deus, a luz do universo, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus. Escolheste ficar perto, desceste até nós, deste tua vida, me acalma a tua voz. Eu quero conhecer-te, extraordinário Deus. Eu quero conhecer-te, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus. Conhecer-te no amor que de tudo se privou. Conhecer-te no perdão que a todos alcançou. Conhecer-te na abundância de quem tudo entregou. Conhecer-te no poder que a morte conquistou. Conhecer-te no amor que de tudo se privou. Conhecer-te no perdão que todos alcançou. Conhecer-te na abundância de quem tudo entregou. Conhecer-te no poder que a morte conquistou. Grandioso é Teu nome, extraordinário Deus, a luz do universo, Senhor da terra e céus. Eu quero conhecer-te, extraordinário Deus. Eu quero conhecer-te, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus. Oh, Senhor da terra e céus, Senhor do meu coração, do meu coração, do meu coração. Eu quero conhecer-te, extraordinário Deus. Eu quero conhecer-te, Senhor da terra e céu. Oh, vai, 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 Senhor. Vai, 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 glória ao Teu nome, Senhor. Quanto mais Te conhecemos, Pai,
mas nos faltam as palavras para declarar tudo aquilo que Tu és. Neste dia recebe a nossa gratidão. Recebe as palavras da nossa boca que são curtas para Te definir. Mas obrigado que Tu vês o nosso coração. Te bendirei, para Ti vou abrir os meus lábios. Tu enches minha alma de bens, Te bendirei. Te bendirei, atraído por Tua bondade, redimido por Teu grande amor, Te bendirei. Te bendirei em todo o tempo, Te bendirei com tudo que há em mim. Te bendirei, pois nunca mudas, sempre fiel, posso em Ti confiar. Te bendirei, hoje vou levantar os meus braços como bandeiras erguidas para Ti e bendirei. Te bendirei, mãos limpas no Teu santuário, coração puro para Te adorar. Te bendirei, Te bendirei em todo o tempo, Te bendirei com tudo que há em mim. Te bendirei, pois nunca mudas, sempre fiel, posso em Ti confiar. Te bendirei, mesmo que chore, pois Tua alegria vem pela manhã. Te bendirei, pois me sustentas, nada mais posso fazer que adorar. Te bendirei, eu bendirei Teu nome, eu bendirei, Te bendirei. Todos juntos podemos cantar. Te bendirei, eu bendirei Teu nome, Te bendirei.
pois tu és um Deus glorioso. Oh, pois colocaste os meus pés numa rocha, te bendirei. Oh, Salvador, te bendirei. Levantas a minha cabeça e eu te bendirei. Libertador meu, libertador meu, libertador meu. No lugar de adoração, ao lugar de adoração eu chego nesta manhã. Obrigado, Paizinho, porque tu escolheste o nosso coração para ser o lugar onde nós podemos adorar o teu nome, dedicar-te a nossa vida. Oh, sem ti nada somos, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Deus da esperança, nós nesta manhã queremos falar de esperança. Todos aqueles que nos estão a ouvir, queremos falar que ainda não é o fim. Queremos falar que há mais. O jogo ainda não terminou. E o nosso Deus vai fazer a última cartada. O nosso Deus, Ele diz: levanta-te, levanta-te e brilha. Levanta-te e brilha, pois chegou a tua luz. Deixa a minha glória brilhar em ti. Deixa a minha glória brilhar em ti. Deixa a minha glória brilhar. Porque eis que eu faço tudo de novo. E agora mesmo, Senhor, possas encher os nossos corações de tua esperança. Onde a escuridão quer entrar e reinar, Senhor. Venha a tua luz nesta manhã. Que eu bendirei teu nome. Te bendirei. Te bendirei. Glória para sempre ao teu nome, Jesus. Te louvamos. Olá, e esta sessão terminou e quero-te dizer, acima de tudo, que Deus nos traz esperança. Deus tem o melhor para ti, para a tua vida, e nestes tempos difíceis, como tens visto nas notícias e em todo o lado, em que muita gente sofre, está em sofrimento, em que as pessoas precisam realmente de esperança. Nestes tempos nós acreditamos que Deus traz esperança através de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar nesta tarde a orarmos juntos para que tu conheças Jesus na tua vida, para que esse Jesus que trouxe esperança à minha vida possa trazer esperança a ti. Então, se tu queres entregar a tua vida a Jesus, seguir Jesus e experimentares esta esperança, não estamos aqui para que tu aceites uma igreja, mas que tu reconheças o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, aquele que possa sustentar a tua vida, cuidar de ti e dar direção à tua vida. Então vamos orar, e se quiseres repete comigo esta oração e depois de orares manda-nos mensagens dessa tua decisão, para nós podermos te ajudar, para nós podermos te acompanhar, para encontrares esse Jesus de forma breve, possas ter um encontro com Ele especial e compreender o que é conhecer Jesus. Então vamos orar, está bem? Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado por este dia. Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego toda a minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, porque quando muitas vezes sou orgulhoso, sou egoísta e só penso em mim. E nestes tempos, Senhor, em que
sinto-me triste, em que sinto que não há esperança, eu entrego a minha vida a Ti, para que Tu tragas esperança à minha vida e para que eu possa experimentar uma nova vida contigo. Senhor Jesus, entrego tudo aquilo que eu sou a Ti e recebo-te na minha vida, para que a esperança possa habitar em mim, em todo momento, em cada segundo, em cada dia, e que eu possa me agarrar a Ti firmemente e que possa viver em esperança, sabendo que Tu tens o melhor para mim. No Teu nome, Jesus. Amém. Obrigado pela Tua decisão. Envia-nos mensagem e nós vamos te responder o mais rápido possível para te ajudar a conhecer mais e melhor quem é Jesus, aquele que nos traz esperança. Deus te abençoe e fica atento às outras sessões e que Deus possa te dirigir em cada momento. E fala connosco, e nós temos todo o gosto em falar contigo. Deus te abençoe.